Já encontrou-se numa situação em que teve dificuldades em equilibrar as duas funções e como é que superou? Bom, antes, enquanto eu secretário provincial da Juventude, aconteciam assuntos que eram geralmente assuntos dos maestros, mas no departamento. Então eu tinha que reconciliar a resolução dos problemas. Eram assuntos que envolviam o departamento da juventude, assim como o de Departamento de maestros. maestros. Então, eram problemas que eram trazidos pelo departamento da juventude a falar sobre assuntos dos maestros, que era a desobediência, a falta de respeito, os ensaios, então eu tinha que saber responder as duas coisas, saber ligar os interesses da juventude, assim como dos maestros, numa mesma situação, para não haver desequilíbrio das coisas. E onde era difícil, era de, às vezes, acontecer um encontro do Departamento da Juventude, onde os maestros estavam convidados. Então, eu não podia responder em duas partes, assim como quando são maestros para a juventude, tinha que responder em uma parte. Nesse sentido, no dia que a reunião fosse dos maestros a convidarem o Departamento da Juventude, então eu ia lá como maestro recebia o departamento, assim como no dia que era do departamento da juventude, recebia como secretário provincial, Uau! separar as coisas. Tinha que fazer de tudo para Para separar. separar mesmo, Não tinha para como separar. desempenhar os dois papéis em simultâneo. O que já era difícil para mim eram reuniões separadas. Então, no mesmo dia haver reunião dos maestros, outro lado reunião do departamento. Então aí já tinha que jogar por onde a função muito inerente. Obrigada. E qual é o impacto que pretende deixar para a juventude? Durante a minha presidência no Departamento da Juventude, eu gostaria de deixar lá um lema que diz jovem que desperta para o Senhor. Neste caso, eu tenho dito mesmo sempre, onde eu vou, que a juventude não é só para aniversários. A juventude tem que ser para orações, vigílias, avivamentos, entre outras coisas, outras atividades que acontecem dentro da igreja. E essa juventude também deve sentir que faz parte para a edificação de uma igreja, faz parte para contribuir para a igreja, para o crescimento da igreja, para a obra de Deus na igreja. Então, é reconciliar o jovem com Deus e com a igreja, principalmente com as lideranças locais. Porque, de alguma forma, a juventude constitui a base para o crescimento da igreja. E qual é a sua visão para o futuro da juventude cristã? A minha visão é que a juventude, futuramente, quando se prepara a base, é que o futuro deve ser brilhante para os jovens. Então, a minha perspectiva é que de cá para lá à frente, a juventude muito da consciência é que cresça na obra de Deus para o bom servir amanhã, ser um pilar da igreja. A partir de hoje, quando se diz que a juventude é a igreja do amanhã, então tem que se preparar a juventude para que quando chegue amanhã, não seja uma juventude que vai nos dar a vergonha. Qual é a mudança que gostaria de ver nos jovens de hoje em dia? Nós reconhecemos que essa fase da juventude é a fase mais complicada do ser humano, onde saboreia muitas coisas, onde muda até do estilo de andar, de viver. Então, o meu sonho é de ver um jovem ter umas mudanças na vida dele.
um perfil bonito, um perfil que atrai outras pessoas para a casa do Senhor. Mas, na verdade, é um desafio. Ora, vejamos que hoje em dia os jovens têm uma maneira de fazer as coisas do mundo. Vamos no vestuário, os cortes que fazem de cabelo. Eles buscam naquilo que são coisas mundanas do que para Deus. Então, nós temos que trabalhar para trazer esse jovem dentro da igreja, trazer esse jovem para a doutrina da nossa igreja. Também confesso que na nossa fase foi difícil, mas é possível mudar. É possível. E como é que a igreja pode ajudar a melhorar esses jovens atuais? Através da oração, através de seminários, que são ensinamentos, são muitas formas mesmo, conselhos, porque afinal de contas nós temos que, não usamos a vida de outra pessoa como uma piada, mas um estudo ou uma visão futurística daquilo que será a nossa vida. Nós até podemos usar exemplos bonitos, assim como os não bonitos. Vamos olhar, por exemplo, dizer que estamos a copiar aquele pastor, a maneira de ser. Para você chegar àquela fase, é que precisa se posicionar. Então, pode acontecer que hoje em dia, ao andar na rua, encontra-se com alguém que estudou com ela. Ver que as vossas atitudes são diferentes. Até se calhar pode ver uma pessoa da tua idade e dizer que parece que é 2 vezes mais que a minha idade. Mas ver outra pessoa dizer que são conselhos, ensinamentos sobre a vida.